Vamos lá. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Meu nome é Roberto Botelho, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose. E eu estou com um convidado muito especial, que eu posso dizer que é um dos maiores nomes na área que a gente vai estar conversando aqui hoje. Seja bem-vindo, Tomás. Muito obrigado por estar compartilhando seu conhecimento. Se apresenta aqui para a galera um pouco. Obrigado, Roberto. É um grande prazer estar aqui. Eu me chamo Tomás e eu trabalho com a hipnose conversacional, que é um ramo da hipnose em que a gente atua em conversas naturais do dia a dia. É muito voltado à persuasão, à influência. Também pode ser usado na clínica, porque é uma forma muito mais sutil e também elegante de hipnotizar. Né? Então, a hipnose conversacional ela veio, na verdade, de Milton Erickson, através da hipnose ericksoniana. Bom, fala um pouco mais do seu trabalho. Você trabalha dando cursos, né? Você dá muitos cursos de hipnose conversacional e trabalha dentro de empresas. Conta um pouco mais isso pra gente. Eu trabalho com treinamentos, então, na minha carreira, eu vim me desenvolvendo tanto na questão da hipnose quanto nas técnicas de persuasão. E aí, o que eu fiz? Com base nos estudos da PNL, da hipnose, de técnicas de persuasão, fui juntando essas técnicas e criando uma abordagem própria. Porque, por mais que já exista a hipnose conversacional, também existe o viés de cada profissional, né? Então, eu resolvi inovar, trazer algo novo, colocando essas técnicas em um meio que a gente não vê tanto ela sendo utilizada, sendo explorada, que é o meio realmente da influência, das vendas nas empresas. Então, eu já ministrei treinamentos, por exemplo, para a OAB, né? Então, eu ajudei muito ali o ramo da advocacia com essas técnicas de linguagem hipnótica, de hipnose nos júris, né? Nas audiências. Já ministrei treinamentos para equipes de vendas de empresas. Na verdade, a gente vê muito isso no marketing multinível. Eles usam já uma abordagem naturalmente hipnótica. Mas, normalmente, é alguém que criou o processo, alguém que entende, criou, e aí o pessoal replica, mesmo sem ter o conhecimento da hipnose, de que está sendo usado hipnose ali. Então, eu já estudei o mercado de várias empresas, já dei consultoria e treinamentos, e uso toda essa minha experiência hoje para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver a sua comunicação e conseguirem ser naturalmente persuasivos e influenciar as pessoas realmente no dia a dia de uma maneira natural e sempre positiva, né? Sempre de forma ética e positiva. Que legal. Aí a primeira coisa que a gente vê no que você está falando é que hipnose não é só terapia, né? Hipnose é algo que todo mundo pode aprender e tirar proveito disso, né? E Exatamente, Roberto. uma coisa que eu acho bem interessante, que na verdade foi o que fez com que a gente convidasse para estar fazendo essa live aqui. Assim como você disse, quando a gente vê hipnose conversacional, ela é um conjunto de pressupostos, de ideias, que quando a gente une isso, a gente vai chamar de hipnose conversacional. E cada pessoa vai poder ter uma abordagem, uma forma um pouco diferente de fazer, né? E quando eu fui montar essa live, separar algumas perguntas, eu perguntei para as pessoas o que eles tinham de dúvida. E o que ficou por trás é que a maior parte das pessoas confundiam as coisas, confundiam com a ericksoniana em si, ou acabava misturando as ideias, achando que era manipulação. Então, hoje a gente está aqui justamente para falar sobre isso. E aí vem a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer. Tomás, o que é hipnose conversacional para você? Muito legal, Roberto. Já entrando nisso que você falou da dúvida, confusão com a hipnose ericksoniana, com manipulação, vamos lá. Qual que é a história da hipnose conversacional? Ela veio da hipnose ericksoniana, mas qual que é a diferença entre as duas? A hipnose ericksoniana, primeiro de tudo, ela é uma hipnose que Milton Erickson veio, né, primeiro de tudo, nem tinha esse nome, né? Era uma abordagem própria dele, que depois foi dado o nome de hipnose ericksoniana, quando ela foi estudada. Mas o que Milton Erickson fez a princípio? Ele revolucionou a hipnose, ele trouxe uma abordagem que servia e funcionava sempre. Então, enquanto os hipnólogos naquela época diziam assim, 20 a 30% das pessoas são hipnotizáveis, porque fazia aqueles testes, colar a mão, e não era com todo mundo, né? Veio o Milton Erickson e falou, não, tá errado isso. Todo mundo é influenciável, todo mundo é hipnotizável. A única diferença é entrar no processo da pessoa. É você usar
da sutileza, é você utilizar um conceito chamado IE7, por exemplo, que vai aos pouquinhos, vai sugestionando. Então, se a pessoa não colar a mão, tudo bem. Talvez ela sinta a mão grudada. Talvez alguma outra coisa aconteça que ela seja hipnotizada. Ou seja, 100% das pessoas são hipnotizáveis. Foi isso que Milton Erickson mostrou. Se você é capaz de aprender, você é capaz de ser hipnotizado. Porque ser hipnotizado é basicamente mudar associações cerebrais. Então, aprender qualquer coisa, aprender uma língua, aprender uma palavra, isso é um processo hipnótico. Né? Que Então, foi a legal. grande revolução da hipnose. Aí, vamos lá. Qual que foi a transição, então, da hipnose ericksoniana para a conversacional? Por que existem 2 termos e não só um, né? E não são sinônimos, embora sejam muito parecidos. A hipnose ericksoniana foi uma abordagem terapêutica criada com base no trabalho de Milton Erickson. Então, primeiro, não é Milton Erickson que criou ela, foi uma abordagem criada com base no trabalho dele e exclusivamente terapêutica. Uhum. Hipnose conversacional, ela é mais ampla, porque não precisa focar na terapia. Ela pode ser usada para influência, pode ser usada para vender, pode ser usada para muitas coisas. Então, a hipnose conversacional seria mais ampla, ela engloba a hipnose ericksoniana. Fora que existem técnicas também que vieram depois de Milton Erickson, que muitos anos depois foram criados padrões de linguagem hipnótica, algumas coisas que não vieram do trabalho dele diretamente. Então, Legal, essa legal. seria a principal diferença. Uhum. Agora, qual o uso da hipnose conversacional, tirando essa questão que eu já falei da ericksoniana, como é que a gente pode usar ela? Hoje, ela é aplicável na nossa comunicação para conectar com as pessoas, para gerar desejos, impulsos, por exemplo, igual o marketing faz, para cativar, para ilustrar uma ideia, por exemplo, para vencer uma objeção, para mudar um paradigma ou mudar uma crença na cabeça da outra pessoa, uma crença limitante, por exemplo. Então, eu vejo a hipnose de uma forma muito positiva, porque ela normalmente vai estar reprogramando alguma coisa na mente da outra pessoa de uma maneira sutil, natural e normalmente positiva. Então, é um uso da hipnose natural no dia a dia. Essa que seria a minha definição de hipnose conversacional. Que legal. A minha visão de hipnose é muito parecida com a sua. E vou aproveitar pegar o que você começou falando aí. Você falou que antigamente, naquela época, você acreditava que 20% das pessoas eram hipnotizáveis, né? E aí veio o Milton Erickson e quebrou com essa ideia. Eu acho muito interessante essa questão, porque quando a gente entra nesse âmbito, a gente está falando de uma hipnose que não é um script, que não é um processo fechadinho, que você vai fazer sempre a mesma coisa. É isso mesmo? É isso mesmo. É muito legal isso, Roberto, porque eu até digo como é que a hipnose conversacional ela realmente é mais complexa do que a hipnose puramente clássica. Uhum. Porque na hipnose clássica, é isso que você falou, é um script, é o que a pessoa segue, aí cola a mão, se não colou, a pessoa é eliminada, né? Não tem margem. Isso para show é muito bom, para quem quer selecionar pessoas, aí é uma coisa, um processo seletivo, né? Mas Uhum. se você quer lidar com o sujeito, com o indivíduo, você não pode selecionar. Você tem que ser mais inclusivo. Então, é necessário usar técnicas mais complexas, vão dar mais trabalho, vai usar mais o improviso. Então, tem vários elementos pelo qual realmente a hipnose conversacional é mais complexa, pode-se dizer até mais difícil. Porém, enquanto muitas pessoas veem, né, por exemplo, algumas pessoas assistem meus vídeos e acham que é um negócio de outro mundo, que é algo muito difícil. Mas não é. Não é um negócio difícil, é mais complexo. Uhum. Porém, de acordo com a didática, você aprende da mesma maneira. Então, é uma diferença no aprendizado. Enquanto a hipnose clássica é muito padrão e muita, talvez até um pouco de decoreba, né? Tem que fazer um movimento assim, 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 assim. Na hipnose conversacional tem a vantagem que não tem esses padrões. Então, assim, não vai ter a indução de Elman, não vai ter a indução de Bandler, isso já não é mais necessário. Uhum. Né? Então, não tem essas decorebas. Vai focar mais na linguagem, no aspecto não verbal, então é algo mais que é aprendido. Uhum. E aí a gente consegue, por exemplo, eu consegui ensinar do básico ao avançado em um treinamento de 2 dias. A pessoa consegue aprender e realmente
ter o contato com aquilo profundamente, né? E conseguir hipnotizar as pessoas, levar o transe apenas conversando, apenas falando. Então, é algo muito legal e prático de ser aprendido. Eu poderia dizer que a hipnose conversacional ela é mais relacional do que a hipnose clássica? Mas relacional, Isso. em que sentido? Em relacionamento? A minha relação com o sujeito e a forma que eu estou lidando com essa troca de informações. Eu diria que sim. Uhum, Na verdade, eu diria que para as duas é muito importante. Só que uhum, na conversacional é mais óbvio essa importância. uhum. Porque Muito na bom. conversacional, o que tem é a conversa e a relação entre duas pessoas. Na hipnose clássica, você ainda pode se esconder usando o manto da autoridade, usando alguma coisa ali que vai criar um distanciamento e com ele você hipnotizar. Então, Uhum. não é que não precise. Porém, na hipnose clássica, você tem alguns recursos aí que você talvez nem saiba que você está conectando com a pessoa nessa profundidade. Já na conversacional, não. Ela é a ideia realmente da conexão entre duas pessoas. Legal. É E dentro... como aquela frase famosa de Carl Roger, né, que diz: acima de qualquer técnica são duas almas conectadas, né? São duas pessoas. Então, realmente, a hipnose conversacional tem muito disso. A conexão entre os indivíduos. Uhum. E dentro da hipnose conversacional, é necessário que a gente atravesse uma faculdade crítica para que a hipnose aconteça ou não? É necessário, sim. Agora, mesmo esse fator, né, o fator crítico, ele existe ainda uma dificuldade muito grande em se comprovar qualquer coisa nesse sentido pela ciência, né? O que se usam são muitos modelos teóricos que Uhum. facilitam o aprendizado. Então, eu mesmo uso o modelo do fator crítico, o modelo, né, de que a sugestão vai entrando, mas tudo isso, lembrando que tudo isso é teoria, não tem como validar, não tem como dizer, existe uma barreira. Não tem uma barreira física no cérebro que impede a sugestão de entrar. Então, só para deixar isso bem claro, mas sim, assim como na hipnose clássica, na hipnose conversacional, eu vejo como o sugestionamento, que muitas vezes vai aos poucos, a gente tem que passar da lógica da mente consciente e conseguir atingir o inconsciente ou subconsciente. Eu também não faço diferença dos termos. Então, os padrões de linguagem hipnóticos, por exemplo, são padrões utilizados para isso. A gente tem uma classe de padrões para sobrecarga, que é justamente para tirar o consciente da jogada e diretamente ao inconsciente. Muito bom. Bom, quando a gente está falando de hipnose, a gente vê que ainda tem muitas pessoas, posso até classificar vários psicólogos que acabam querendo ser o dono da hipnose, né? Querendo falar, a hipnose serve apenas para terapia, ela tem que ser aplicada no contexto terapêutico porque é perigoso. Uhum. Como que é a sua visão disso? E quem que são as pessoas que mais podem se beneficiar em aprender hipnose conversacional? Muito legal, Roberto. Minha visão disso é totalmente contrária a esse argumento, né? Porque tem muitas pessoas que realmente querem controlar. E o mais impressionante é que não é apenas na hipnose clínica, na hipnose clássica, até mesmo na ericksoniana, você acredita? Eu já Aham. conheci várias pessoas que trabalham, até Instituto Milton Erickson, por exemplo, trabalham com a hipnose ericksoniana, conversacional, dominam a ferramenta e acreditam que ela só deve ser utilizada para a clínica. Então é impressionante quantas pessoas, né, que têm isso. Você precisa de psicologia, você precisa atuar na clínica, você não pode usar em outros contextos. Quantas pessoas querem controlar a todo custo a ferramenta? É impressionante. Eu discordo completamente, porque, de acordo com os próprios ensinamentos de Milton Erickson, que foram aí desvirtuados, né, por muita gente, mas de acordo com ele mesmo, que não era psicólogo, era médico, por sinal, Uhum. a hipnose era uma ferramenta do dia a dia. A hipnose é uma ferramenta natural, é algo que está presente. Então, como que eu vou dizer que eu não posso usar se a gente já usa naturalmente? Não tem nem como impedir, né? Uhum. Entende? Um exemplo mesmo, muita gente me pergunta, processo de sedução mesmo. Ele é hipnótico, ele é naturalmente hipnótico. Não tem como tirar a hipnose desse processo e falar, não tem hipnose, não vou usar nunca a hipnose fora da terapia. Não existe isso, é algo
simplesmente impossível. Uhum. Então, eu vejo que a gente pode utilizar, por que não, melhorar a nossa comunicação, nossa influência através da ferramenta. Eu acho interessante falar sobre e comentar sobre isso que você falou, porque quando a gente vê a Ericksoniana em sua origem, o Milton Erickson deixou todo o material dele para o Jeffrey Zeig, né? O Jeffrey Zeig criou o Instituto Milton Erickson e ocorreu algo que foi muito interessante. Nos Estados Unidos, só é permitido atuar com a hipnose quem já é psicólogo, né? Trabalhar com a hipnose de maneira formal, efetivamente, né? E isso acabou fechando muito a hipnose, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Jeffrey Zeig e o que aconteceu é que ele não pôde emitir um certificado da mesma forma que ele emitia lá para os alunos dele, porque ele não tinha como comprovar que a gente era da área de saúde, ou psicólogo, ou médico, ou por aí. Eles nem dão curso de hipnose ericksoniana para quem não é lá nos Estados Unidos. Eu acho que isso acabou segregando um pouco a prática, né? E separando para que eles tenham essa visão de terapia. E, bom, a gente está percebendo que a hipnose está relacionada com comunicação, né? E com o nosso processo de aprendizado, como a gente consegue jogar para o nosso inconsciente informações, né? E quem que tem mais benefícios em aprender hipnose conversacional? Qual o perfil de pessoa que teria mais benefícios? Uhum. Legal. Eu diria, Roberto, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu diria assim que todo mundo poderia se beneficiar da ferramenta. Por quê? Ela melhora a nossa comunicação. Então, ela vai melhorar no trabalho, ela vai melhorar nos relacionamentos, ela vai melhorar nas amizades, nas parcerias. Então, assim, vai muito da mentalidade da pessoa. Eu vejo, por exemplo, eu tenho como alunos o perfil que procura normalmente, são pessoas que realmente decididas a se aprimorar, a melhorar. Não diria nem, não segregaria por profissão, dizer que o terapeuta vem, ou quem trabalha com vendas vem, esses perfis vem. Porém, muitos também não vêm. Agora, tem gente que não trabalha com nada, que tem um trabalho, por exemplo, fixo, ele não vai nem mudar nada no trabalho da pessoa, administrativo, tecnológico, não vai mexer muita coisa e a pessoa vem aprender. Porque ela quer se desenvolver, porque ela quer se comunicar melhor, porque ela quer para a vida dela e não apenas para o trabalho, por exemplo. E mesmo no trabalho, eu antes de ser professor de hipnose, eu era da área da TI, da computação. Na verdade, depois de formado, eu nunca cheguei a trabalhar com a computação, porque eu já estava mexendo com hipnose há bastante tempo também. Porém, eu cheguei durante a faculdade a ter vários trabalhos nessa área e nos meus trabalhos eu sempre me beneficiei da minha comunicação hipnótica. Eu sempre usei isso para impressionar chefes, para supervisores, para conseguir promoções, por tantas coisas que eu fiz, mesmo com o trabalho técnico. Então, eu diria que é uma ferramenta muito útil em qualquer situação, praticamente. Se para você essa comunicação é importante, eu diria, vem aprender que vai ser muito relevante. Né? Agora, um perfil que eu tenho, que realmente o pessoal procura bastante, se beneficia muito, são pessoas que têm a persuasão no trabalho, envolvida no trabalho. Então, por exemplo, advogados, vendedores vêm, mas normalmente são líderes, são gestores, né? São pessoas que vendem ou que lideram equipe e que normalmente estão em um nível mais alto de aprimoramento, né? Porque tem muito vendedor que às vezes está num nível que não está querendo realmente se aprimorar. Empreendedores me procuram muito, né? Profissionais autônomos também. Então é o perfil que normalmente mais se beneficia da ferramenta, porque aprende a se vender, aprende a melhorar a sua imagem, aprende a conectar com as pessoas de forma a causar um impacto, a causar uma empatia que vai gerar vendas, que vai gerar resultado, que vai gerar, no caso do terapeuta mesmo, vai gerar uma mudança para outra pessoa. Muitas vezes, Roberto, apenas a conexão que a gente cria com a hipnose conversacional já gera a mudança que a pessoa precisa. Às vezes dessa conexão vem o resultado mais forte do que a sua própria comunicação e as técnicas mesmo utilizadas.
Uhum. Inclusive, eu sou da opinião que, assim como a PNL, a hipnose conversacional deveria estar mais inclusa para os professores, né? Eles deveriam buscar isso para Aham, conseguir transmitir melhor esse conhecimento. com E, certeza. bom, a gente teve uma pergunta que foi muito feita pela galera, que é o seguinte: existe a palavra durma na hipnose conversacional? Muito legal. É uma das coisas que eu gosto até de falar nos treinamentos. Eu faço até uma brincadeira, digo, né, as palavras que são proibidas. Aí eu falo do tentar, né, que ela não é proibida, mas a gente deve evitar ela porque ela é autossabotagem e usar Uhum, ela apenas quando a gente quer que dê errado mesmo. Tipo assim, você pode até tentar resistir à minha proposta. uhum. Então, é um exemplo de uso até na hipnose conversacional. E o durma. É uma palavra, eu não vou dizer que é uma palavra proibida, tá? Não vou ser radical a esse ponto. Mas eu vou dizer que não há a menor necessidade do durma na hipnose conversacional. Se eu quero, se por algum motivo eu quero que a pessoa imagine melhor, de olhos fechados, eu posso simplesmente falar, fecha os olhos. Eu não Uhum, preciso dizer durma, porque durma cria uma ilusão de que a hipnose está sendo algo além, né? De que é um estado, assim, algo muito diferente. Não é à toa que a gente usa ela na hipnose clássica para gerar essa ilusão que às vezes vai até ajudar no sugestionamento. Então é como eu disse, não é proibido. Se você quiser estar fazendo hipnose conversacional e quiser falar o durma para fazer outras coisas, não tem problema. uhum, A questão é, quando você disse durma, você tornou a hipnose explícita. uhum, Ou seja, perdeu aquela elegância do eu estou te hipnotizando sem você nem precisar estar sabendo, entendeu? Mas uhum. não tem nenhum problema. Se é um propósito terapêutico, por exemplo, você pode usar o durma. Eu achei bem interessante você ter comentado isso, que me gerou algumas reflexões aqui, né? Justamente a utilização do termo durma traz essa ideia de ser algo além, esse transe, esse estado. Exatamente. E dentro da hipnose clássica é justamente a teoria de estado, né? A hipnose vai acontecer quando eu ultrapassar a faculdade crítica e tiver algum fenômeno que não é convencional na minha experiência do meu dia a dia, né? Diferente da Eu terapia. diria, Hum, eu diria, Roberto, que o durma ele funciona como um intensificador uhum, de sugestões. Ele é uma espécie de. É uma sugestão a mais, entendeu? É como se eu dissesse assim: agora vá para o estado especial da sua mente onde você é sugestionável. uhum. Isso é a mesma coisa que falar durma, entendeu? Na Faz minha todo visão, sentido. seria isso. Faz todo sentido. E outra pergunta, dentro da hipnose clássica existe algo que se torna totalmente necessário ser feito, pelo menos a gente acredita nisso. Na hipnose conversacional, é necessário que exista um pré-talk? Nenhuma necessidade. Uhum, Nenhuma necessidade, até porque na hipnose conversacional, muitas vezes o intuito é sugestionar, influenciar, hipnotizar, sem que a outra pessoa tenha que se dar conta disso. Então, uhum, nem faz sentido falar de pré-talk nesse sentido. Né? Muitas vezes você vai estar induzindo sensações, desejos na outra pessoa. Por exemplo, quando a gente usa para venda hipnótica, o que é a venda hipnótica? É você deixar a pessoa tão com tanto desejo, com tanto argumento ali sobre o seu produto, sobre a sua solução, desenhar na cabeça dela, fazer ela imaginar coisas de uma maneira que ela vai querer aquilo. uhum. Agora, se eu conversar com ela antes e falar, olha, eu vou te dar umas sugestões e tudo, não ia funcionar, né? Com Então, certeza. realmente não faz sentido na hipnose conversacional o pré-talk. Aham. E, bom, e quanto à hipnose conversacional, quais que são as bases fundamentais da prática? O que não pode faltar para que aconteça a hipnose conversacional? Tá, no caso da hipnose conversacional, eu não diria que tem um elemento que não possa faltar, tá? Porque Uhum, existem várias formas de acontecer a hipnose. Eu vou te dar alguns dos principais e vou uhum. falar de algumas combinações que são interessantes. Legal. Então, o que eu uso muito, né, em ensino? Tem, é claro, né, como já é muito conhecido, a linguagem hipnótica, que usa até na hipnose clássica, né? É um dos elementos muito importantes. Uhum, Um outro elemento muito importante são as habilidades não verbais. Por mais que tem gente que soa estranho para algumas pessoas, mas não é conversacional, como assim não verbal? Mas aí que tá, conversacional não significa que é pela linguagem apenas. Conversacional significa que é na conversa.
Agora, na conversa, você não vai estar ouvindo meu tom de voz também? Você não vai estar olhando para mim também? Não vai estar vendo minha expressão? Não vai estar vendo gestos? Ou seja, tudo isso faz parte da conversa. A conversa não é apenas o verbal. Então, isso faz parte da hipnose conversacional. Então, uma das partes mais poderosas, na minha visão, é o sugestionamento não verbal. Então, se eu fosse escolher um elemento que não poderia faltar, eu diria esse. Eu diria sugestionar de forma não verbal e argumentar com o verbal, mesmo que você não use da linguagem hipnótica. A linguagem hipnótica ajuda ainda mais, mas, para mim, o não verbal é realmente muito importante. Existem 2 tipos de olhar hipnótico que eu ensino, por exemplo, que ajudam muito no sugestionamento, na pessoa ativar o cérebro primitivo e ficar mais sugestionável. O tom de voz correto é essencial também para sugestionar, para transmitir a emoção correta, para gerar as sensações que você precisa. E variações nesse tom de voz podem ser usadas também para emitir mensagens subliminares. Aí é algo a mais. Eu não vou dizer que é, né, o necessário, mas é algo a mais que eu faço bastante também. Tem a parte da PNL, da gente usar âncoras. Por exemplo, eu gesticulo muito com as mãos para ancorar, para associar as ideias. Então, é algo a mais também, que eu não vou dizer que é o básico, mas é algo a mais. E uma ferramenta muito interessante que nós temos, que também, vou dizer novamente, não é o básico, mas para algumas circunstâncias é a estrutura da persuasão que é utilizada. São as histórias. As histórias hipnóticas. Então, eu diria que existem 2 tipos de hipnose conversacional principais, tá? 2 abordagens principais, para você ver como é que tem tanta variação. Uma em que o principal é a história, contar uma história. Dentro da história, você pode pôr as técnicas, mas mesmo que não coloque tantas técnicas, se a história for bem feita e for metafórica, ainda assim vai funcionar, ok? Então, só contar a história já é hipnose conversacional. Se ela for metafórica, se ela tiver significados ocultos nela. Essa é uma das bases da hipnose conversacional. A outra abordagem, que é independente, pode nem mesmo ter a história, é a que eu falei com a hipnose não verbal. É usar a hipnose não verbal e argumentar de maneira lógica. Então, juntar o lógico, o racional ao emocional. Ter a junção dos 2 e ir argumentando. E aí eu incremento com essas âncoras. Então, são 2 abordagens principais que muitas vezes eu misturo as 2 e fica ainda mais poderoso. Eu poderia dizer que existe uma hipnose conversacional que é mais cover, mais inconsciente, e outra que é mais lógica, racional e consciente? Olha, eu diria que é possível... Mais explícita, na verdade, né? Olha, eu diria que existe uma hipnose conversacional mais explícita, porém eu mesmo evito ela ao máximo. Então, assim, a não ser que eu queira, que seja o objetivo, né? Que não tenha problema a pessoa saber da hipnose, ela pode ser usada assim. Caso contrário, eu vou sempre optar pela hipnose, como você disse, a covert, né? Então, é possível, existe a hipnose, por exemplo, a hipnose conversacional indireta, né? Apenas com padrões indiretos. E ela pode ser classificada como hipnose conversacional. Na minha opinião, ela não é a verdadeira hipnose conversacional. No meu conceito, hoje em dia, para ser verdadeiramente conversacional, ela precisaria ser covert, como você disse, né? Totalmente oculta. Legal. É a visão que eu tenho. E quando a gente está falando de hipnose conversacional, a gente acaba vendo várias linhas diferentes. Existe algum nome internacional, alguma referência que você indica ou que você acha legal o trabalho dentro da hipnose conversacional? Sim, eu gosto muito do trabalho, inclusive um dos que mais me inspirou no meu trabalho hoje em dia é o Igor Ledorowski, uma legal. grande referência. Tem também o John Overdurf. Este cara, ele é referência não apenas para a conversacional, como para toda a hipnose. Então, se você olhar todos os grandes nomes, James Tripp, o próprio Igor Ledorowski, Melissa Tiers. Melissa Tiers recomendam o trabalho do John Overdurf. Ele realmente é um grande, talvez na atualidade, um dos maiores mestres da hipnose atuais, né, que veio depois de Milton Erickson. E eu tenho outras referências que, como eu disse, Roberto, eu fiz muita junção de técnicas. Então, a minha própria abordagem,
ela não é apenas de professores de hipnose conversacional. Ela vem do que eu aprendi com professores desta área, com o meu próprio conhecimento e experiências, com também conhecimentos que eu tive de grandes mestres, por exemplo, da PNL, da área de vendas, de sedução. Então, assim, tem muitas referências. Por exemplo, uma referência com quem eu aprendi muito é um cara que se chama Ross Jeffries, é um cara referência na PNL para sedução. Ele também, eu estudei muito o trabalho dele para usar para tudo, não apenas sedução, para usar para vendas, porque é muito aplicável. Eu já cheguei a estudar também com o famosamente conhecido Lobo de Wall Street, inclusive, ele utiliza muito da PNL, por sinal. Fora todo o trabalho da PNL com vários autores que nós temos aí. Então, são essas referências que eu posso indicar nesse sentido. Que legal. Eu vou até comentar aqui, porque eu acredito que algumas pessoas não devem conhecer. O John Overdorf, de fato, ele é um dos maiores nomes da hipnose no geral, e eu posso dizer até mesmo da hipnose terapêutica, né? Todos os diversos padrões de linguagem que a gente tem, que veio o Beyond Words, né, o Attention Shift Coaching, e que foi ele que criou e que hoje a gente está utilizando sem saber que é dele, né? O John Overdorf, ele foi o criador do meta-padrão. Então, quando a gente está falando de terapia conversacional com hipnose, é impossível a gente não cair no John Overdorf, né? Que ele que acabou criando tudo isso e depois as pessoas foram se aprofundar. O próprio Igor Ledorowski, que ele é o trainer de maior sucesso de hipnose do mundo, eu acredito que eu posso dizer isso, ele literalmente pegou o trabalho do John Overdorf, criou acrônimos e reproduziu aquilo como se fosse dele, né? Então, exatamente. Com uma didática muito boa, né? Eu gosto muito da didática dele. Realmente muito bom o trabalho dele. E até bom ilustrar, Roberto, uma coisa que você falou nas perguntas anteriores, até para dar um exemplo. Já teve gente que me perguntou sobre o James Tripp, né? E me perguntou assim: Tomás, eu vi que você aprendeu com o James Tripp, realmente eu fiz o treinamento dele, então você recomenda, como é que é o trabalho dele e tal, me perguntaram. E você deu um exemplo muito bom aí da hipnose conversacional, ela ser um pouco mais explícita. Então, a hipnose conversacional mais explícita foi como eu aprendi com o James Tripp. O tipo de hipnose conversacional que o James Tripp faz é mais explícito. Sim. E é que para mim não é a verdadeira hipnose conversacional. Já por outro lado, com o Igor Ledorowski, com o John Overdorf, a gente vai encontrar realmente a hipnose conversacional mais verdadeira, mais oculta, realmente prática para usar em qualquer contexto. Inclusive, só comentando, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em 2017 no curso do Trips. Né? Talvez você não se lembre, mas tive a oportunidade de sentar com você. Bom, Tomás, seguinte. Muitas pessoas ficam na dúvida, na seguinte dúvida. Olha, a hipnose conversacional é algo cover, a pessoa não vai saber o que eu estou fazendo. Será que eu não estou manipulando a pessoa enquanto eu estou fazendo hipnose conversacional? O que você me diz sobre isso? Eu tenho a visão da seguinte maneira, Roberto, sobre esses conceitos. Na minha visão, manipulação tem a ver com enganação. Com você induzir a pessoa de maneira errônea a fazer algo que não é bom para ela. Realmente enganar. Então, para mim, manipulação tem muito mais a ver, por exemplo, com usar mentiras, e a pessoa não precisa nem saber nada de hipnose para fazer isso, do que hipnotizar. Na minha visão, a hipnose ela é um intensificador, um potencializador da comunicação. Ela não vai fazer algo mirabolante ou obrigar alguém a nada. Ela vai potencializar. Então, se uma pessoa já está sugestiva a comprar e ainda não tomou a decisão, talvez com a hipnose ela compre. Porém, se ela já está sugestiva, ela já está considerando, significa que aquilo é uma possibilidade para ela. Que aquilo é algo que faria bem para ela, que ela talvez precise daquilo. Então, a hipnose, eu vejo uma forma de quebrar objeções, de dissolver problemas, de tirar empecilhos da vida das pessoas. Usar a hipnose nas vendas mesmo, para mim, é uma forma de você tirar uma pessoa de um padrão limitante e fazer com que ela tome uma decisão que ela precisaria fazer, uma forma de ajudar a pessoa. E não uma forma de manipular. Manipular seria você dar informações erradas do produto, garantias, coisas que não existem, ir lá e fazer a venda e depois a pessoa descobrir e se arrepender. Então, com a hipnose, dando informações verdadeiras, a gente consegue ser ético e
motivar alguém a tomar uma decisão. Legal, legal. Quando a gente está fazendo uma hipnose, principalmente as pessoas que nunca tiveram acesso, que estão tendo o primeiro contato, às vezes as pessoas vêm fazer a seguinte pergunta para mim: Roberto, o que você está falando? Qual que é a palavra mágica que você fala que faz com que a pessoa responda daquela forma? A gente sabe, Tomás, que não existe uma palavra mágica dentro da hipnose, mas existem alguns termos que facilitam com que o processo aconteça. Existe algum termo ou algum conjunto de frases que a gente pode usar que vai criar alguma realidade na mente do outro ou algo assim? Então, me perguntam muito sobre isso também, sabe, Roberto? Essa questão de termos, né, da linguagem hipnótica mesmo, só que é muito mirabolante, né? As pessoas pensam que algo faz a mágica sozinho, nunca é assim. Uhum. Porém, os padrões utilizados em conjunto, eles funcionam. Então, vou dar alguns exemplos, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ativar a imaginação das pessoas, os sentidos, o canal das percepções, usando as palavras dos sentidos. Por exemplo, imagine, sinta, escute. E também pode ir para o pensamento, pense. A gente pode usar o se lembre para ativar uma memória, para fazer uma regressão, por exemplo. Então, são sutilezas da linguagem que, usadas propriamente, a gente consegue ir e gerar e conduzir os pensamentos da outra pessoa, né? Ajuda a encaminhar os pensamentos. São sutilezas, não é algo mágico, e sim é como a gente tem uma ferramenta, é como você ter um instrumento musical e com a combinação correta do gesto você gerar uma música. É basicamente isso. Então a gente tem essas ferramentas e com a combinação correta a gente vai gerando essas reprogramações, vai conseguindo conduzir a mente da outra pessoa. Então, um padrão que eu gosto muito também é condicionamento. Você pode falar, olha, toda vez que alguma coisa, outra coisa, né? Toda vez que você toma um copo d'água, Roberto, você fica com mais sede ainda. Então, a gente pode usar o condicionamento, né? E gerar e começar um loop de ideias. Tem o padrão... Ai, já tá tomando outro. Tem o padrão do IE7, por exemplo, que é um dos padrões mais clássicos, na minha visão, é bem legal, uma estrutura bem legal, que com certeza você conhece, que é enquanto você está aí me ouvindo, Roberto, está prestando atenção nas minhas ideias e está acompanhando cada palavra que eu falo para você, você percebe como é que elas começam a fazer cada vez mais sentido para você. E com base nisso, você sabe agora como é que vai ser muito prático utilizar essa linguagem hipnótica na comunicação. Então, o padrão do IE7 é a gente falar primeiro verdades, que são absolutas, e ir encaminhando para sugestões. Então, assim, existem vários padrões hipnóticos que fazem isso tudo funcionar. Quando você estava fazendo o IE7 comigo, minha cabeça já estava assim, ó. Exatamente. Totalmente em conformidade, né? Eu adoro esses padrões de condicionamento. Na minha visão, são um dos mais fortes que existem, né? Associar as ideias. Se, então, quando isso, aquilo, enquanto alguma coisa, outra coisa. Para mim, tudo que associa é muito poderoso. Legal, legal. E, bom, você falou que você utiliza ancoragem dentro do processo de hipnose conversacional. Quando a gente vai aprender ancoragem, geralmente nos cursos mais básicos de PNL, nos cursos de hipnose em si, a gente acaba seguindo um processo, gera emoção, aumenta a emoção lá em cima, aí eu toco o meu cliente. Dentro da hipnose conversacional, como que funciona o uso de ancoragem? Muito legal a pergunta. O uso da ancoragem na hipnose conversacional, Roberto, é muito mais simples do que parece, né? Não é algo tão diferente assim, porém, as pessoas colocam muita dificuldade, muita trava, então levam um certo treino realmente para você ter essa habilidade. O que acontece? É o mesmo uso, com a diferença que você precisa tornar sua mente mais independente para usar a ferramenta. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na hipnose conversacional. Então, a gente precisa se acostumar. Então, o que a gente faz? Qualquer duas coisas podem ser associadas. Essa é a verdade. A gente pode usar a mesma regra da hipnose clássica de gerar uma emoção forte para depois ancorar. Só que na hipnose conversacional, a gente precisa ser muito mais criativo para usar a ancoragem. Não pode, né, chegar e dar um toque na pessoa. Pode dar um toque se for numa conversa próxima, né? Não tem problema.
Só que você tem que ser criativo, você tem que tornar isso algo realmente oculto, algo natural. Então, aí que muitas vezes é a grande dificuldade. Você pode, então, gerar emoção e eu gosto muito de gesticular com as mãos. Eu posso ancorar uma coisa em uma mão e outra coisa na outra mão, por exemplo. Seus É o que eu âncoras gosto bastante. gestuais. Uhum. Eu uso muito âncoras gestuais e âncoras espaciais, que são muito úteis na hipnose conversacional. Por exemplo, eu posso colocar em um espaço aqui, eu estou mostrando que aqui tem alguma coisa. Posso ficar gesticulando aqui repetidamente. Sempre que eu falo sobre essa ideia, olha, aí eu sincronizo. Esta ideia que eu estou te falando, eu já falei uma ideia, certo? Aí eu estou voltando nela. Esta ideia. E aí eu sincronizo sem você perceber. E aí eu estou ancorando nesse espaço aqui. E aí depois eu coloco alguma outra coisa nesse espaço. Eu trago um produto, eu trago alguma coisa e coloco aqui. E aí eu associo as duas ideias. Então é a mesma âncora, mas só que de forma muito natural. Eu acho interessante a gente ver esse viés da ancoragem, porque muitas vezes a gente acaba perdendo essa flexibilidade, né, de entender que a âncora é um processo conversacional. Você não precisa fazer um ritual específico para que a âncora aconteça, né? Até dentro da própria PNL, a gente só vai ver âncora espacial, âncora gestual, quando a gente vai fazendo trainer, geralmente. Mas partes practitioners não vão ensinar, né? Exatamente. E é realmente... leva um tempo para aprender realmente, porque é muito sincronismo, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu diria que é uma técnica avançada, uma abordagem avançada da hipnose conversacional. Uhum. Eu acho bem interessante porque a gente acaba perdendo essa capacidade, essa flexibilidade, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer com que a pessoa se sinta feliz, que ela ria, nem que seja necessário contar uma piada para ela rir, eu vou contar. Mas eu não preciso pedir para ela fechar os olhos, se lembrar de um momento que foi engraçado para criar essa âncora, né? O que eu vejo a maior dificuldade, a maior trava das pessoas é talvez a velocidade de pensamento mesmo, porque é uma abordagem que a pessoa não está acostumada e ela está tão sobrecarregada usando a hipnose, o que ela já sabe, que ela não consegue ter espaço na mente dela para processar o improviso, né? Mas é algo a mais. É mais ou menos uma metáfora que me veio aqui agora, é mais ou menos, sabe aquele exercício, né, em ginástica, as pessoas fazem de girar os braços assim, para trás ou para frente. E aí, depois, em algum momento, aprende a fazer ao contrário, já viu? Tipo assim, gira um para frente e o outro para trás, ao mesmo tempo. Dificulta. É mais ou menos essa dificuldade que eu vejo, essa sincronia. Não é que a técnica não é difícil. O difícil é você ter o espaço cerebral para processar ela. Conseguir fazer ela no momento certo, na sincronia certa. Legal. E aí você desenvolve com o treino. Até veio uma pergunta na minha mente agora. Com o Jeffrey Zeig, eu aprendi algo que para mim naquele momento era novo, né? Ele acabou ensinando para a gente que a utilização dentro do processo da hipnose ericksoniana acaba sendo muito mais um estado, permitir que o negócio aconteça sem precisar estar racionalizando. Porque a nossa racionalização consciente ela é um pouco mais lenta mesmo. Para você, dentro da hipnose conversacional, existe um estado que você entra no estado de transe e passa a fluir, entra no estado de flow, ou você raciocina o que você vai falar para falar? Muito boa pergunta. E realmente, Roberto, isso é algo chave na hipnose conversacional. Ter essa habilidade de se conectar com o momento presente, e esquecer seu raciocínio, esquecer o racional, deixar de lado e permitir fluir. Essa é um grande segredo, é uma das grandes habilidades da hipnose conversacional. Eu digo muito sobre o conceito principalmente quando a gente vai contar histórias, uma coisa que eu ensino para os meus alunos é os pilares importantes. É o pilar da criatividade, é o pilar da fluidez, de você permitir que as ideias fluam. Então, que flua do inconsciente para o consciente sem análise crítica, sem o lógico, sem o racional ali, querendo julgar, querendo analisar. E o terceiro pilar é o da conexão. Então, são os 3 grandes pilares para contar histórias de uma forma natural e impactante, é conectar com a história, conectar com a plateia ou com a outra pessoa, ter criatividade, permitir que a criatividade venha sem empecilhos, e isso anda junto com a fluidez, que é permitir que as ideias venham do inconsciente e saiam por você. Como se você fosse um canal e não
e não você estivesse criando aquilo racionalmente. Uhum. Então, realmente permitir que aquilo venha do fundo da sua mente para a sua comunicação. Uhum. Isso é o que vai causar um grande impacto. Inclusive, é uma das dicas aí para quem vai aprender a usar a PNL, como a gente estava falando, né? A ancoragem é uma das formas, é permitir que isso aconteça e não querer controlar exatamente. Legal. E aí eu já entro com uma crítica, pelo menos é uma crítica minha que eu tenho. Eu vejo que muitas vezes a pessoa faz um curso de PNL, um Practitioner ali, faz um curso até mesmo de hipnose conversacional, e ela espera que ela vai sair dali com todos os padrões, tudo pronto na mente. Eu acredito que essa fluidez, ela vai acontecer justamente a partir do momento que eu já fiz tanto conscientemente isso, a ponto de que se internalizou. No momento que se Com internalizou, certeza. se automatizou, eu não preciso mais pensar para fazer isso, né? Então é necessário que a pessoa se dedique, sente, reproduza os padrões de linguagem para que isso acabe sendo tão natural quanto qualquer comunicação, né? Com certeza. Inclusive, eu já quebro total nos meus treinamentos, tanto online quanto presencial. Eu quebro total essa ideia que a pessoa, às vezes, uma pessoa ou outra vem com a ideia, eu vou aprender padrões, quais os padrões, o que vai fazer funcionar? Eu já quebro essa ideia. Eu digo, ó, quer saber? Eu não vou te ensinar, não é nenhum padrão, não. Uhum. Eu vou te dar aqui algumas estruturas, você vai montar os seus padrões. Eu não vou te dar frases prontas. Então, inclusive eu me nego a dar frases prontas para os meus alunos. Eu dou os padrões básicos e deixo, que não são nem padrões, são palavras, né? São as palavras básicas, e deixo eles praticarem, eles desenvolverem, eles improvisarem, porque com isso, eles vão condicionando a mente, vão treinando. Então, no meu treinamento, já no treinamento, eu faço as práticas para que os alunos treinem os padrões, internalizar os padrões, juntem uma técnica com a outra, vão juntando e vão aprendendo. Depois treinam, tem exercício para fluidez, tem exercício para criatividade, tem exercício para conexão, tem tudo isso. Inclusive, eu hipnotizo os alunos para se conectarem, para conseguir ter essas habilidades. E depois, é claro, depois do treinamento, aí realmente fica por conta do aluno continuar fazendo as práticas, os exercícios e se desenvolvendo. Com certeza, não é 2 dias de treinamento que ele vai sair como um mestre da hipnose conversacional, mas ele sai muito capacitado e já assim capaz de hipnotizar de uma forma natural. Tem muitos alunos que saem do treinamento já fazendo miséria, já tendo resultados de venda, já muitas coisas, né? E aí com o tempo vai evoluindo ainda mais. Uhum. E bom, a gente aqui tem diversos terapeutas que vão assistir essa live aqui, e a gente sabe que terapeuta também vende um produto que é a terapia, né? Que dica que você pode dar para a pessoa que quer vender terapia ou quer vender o seu trabalho para que facilite o trabalho dele? Usando a hipnose conversacional, né? Uhum. Porque assim, eu tenho várias dicas de persuasão também, mas vamos pensar em hipnose conversacional. Uma das dicas que eu posso recomendar é você ter uma reunião presencial com o seu cliente, uma anamnese, por exemplo. Mesmo no caso de você dar uma sessão, uma anamnese gratuita, se você está numa fase de captação de clientes, né, você está querendo expandir, e nessa sessão-chave, ou gratuita, ou com desconto, 50% de desconto, nessa sessão, você vai usar os elementos da dor e do prazer, que são 2 gatilhos biológicos-chave que a gente tem, para pegar o compromisso do cliente, fazer ele se comprometer com a terapia. E ele resolver fazer a terapia. Então, você realmente captar o cliente. Né? Uma vez que o cliente, por exemplo, que o cliente vem até mim, eu começo a atuar já com as ferramentas sobre ele, e eu demonstro muito conhecimento. Então, aí uma técnica legal também, demonstra conhecimento nessa sessão inicial, dá informação, dá conteúdo gratuito para o cliente, ensina ele alguma coisa. Ele vai valorizar muito isso. Então, Gera reciprocidade, né? Eu digo para você, Roberto, já fiz muitas vendas, cara, é impressionante, com clientes, né? Não digo vendas de treinamento, digo de outros produtos que não tem nada a ver com treinamento, que a pessoa nem sabe que eu sou um treinador. E nessas vendas, o cliente estava quase escapulindo, estava quase não querendo, e aí o que eu fiz? Eu fui com conhecimento. Eu comecei a ensinar a pessoa persuasão, coisas para usar na empresa dela, para aplicar. Deixei a pessoa tão encantada que a pessoa, tá, vem cá, vamos fazer agora a entrega do seu produto e tal, que a pessoa volta atrás e realmente fica engajada. Então, uma dica, entregue informação, não economiza conhecimento, não economiza
sua palavra, entrega mesmo, e busque cativar a outra pessoa, encantar e fazer um processo muito bem feito. Então, assim, para quem sabe, para quem domina a hipnose conversacional como eu, além disso, é claro, nessa sessão inicial você também pode usar o olhar hipnótico, usar algumas técnicas para conectar de uma forma profunda e fazer a pessoa sentir a necessidade de fazer o processo com você. Mas se você ainda não tem as técnicas, pelo menos entregue o máximo e faça, deixa o cliente encantado. E aí ele vai querer fazer com você. Legal, legal. Bom, eu estava ouvindo você falar e eu acabei de lembrando de uma história minha, de um processo que eu já passei, né? Quando eu comecei a estudar hipnose, quando eu comecei a trabalhar com a hipnose, as pessoas viam eu falando de hipnose, o meu olho brilhava, eu adorava vender isso, adorava estar atuando efetivamente com isso, só que o interesse do meu público não era a hipnose. O interesse do meu público era melhorar de ansiedade, era melhorar da depressão, e eu estava me focando em vender hipnose, né? E isso me faz lembrar principalmente do Igor Lederholz, que ele fala da questão do H+, né? Que é eu ter uma intenção positiva por trás do que eu estou vendendo. Se eu tenho algo positivo para te oferecer, consequentemente, isso vai te conectar muito mais, né? Então, eu vou te vender uma solução, eu vou te vender o que você precisa, ao invés de estar vendendo apenas o meu produto, né? Exatamente. Você entrega muito mais, né? E aí, realmente, a pessoa engaja, conecta com você e muitas vezes ela compra, não é nem por causa do produto que você está oferecendo, mas ela compra a sua pessoa, ela quer fazer negócio com você. Então, realmente faz muita diferença. Legal, legal. E existe algo que você gostaria de falar para quem está ouvindo? Alguma questão que você acha interessante que todo mundo saiba? Bem, já fica uma dica adicional sobre tudo isso da hipnose conversacional. Além da questão não verbal, de usar as técnicas não verbais, eu realmente recomendo aprender. Mas quando eu digo não verbal, eu não digo aquela hipnose não verbal que a gente aprende nos cursos, né? Por exemplo, de usar sons, não digo essa questão que é a não verbal explícita. Eu digo a não verbal implícita, igual o que eu utilizo, que é muito olhar hipnótico, voz, utilizar gestos, utilizar ferramentas que vão fazer, por exemplo, o próprio espelhamento. Então, no treinamento, eu uso muito o espelhamento, que já é da PNL, já é uma técnica que a gente vê nos cursos de PNL, mas uma coisa é você saber ela e saber ela, usar de vez em quando. Outra coisa é ela fazer parte de você. Então, por exemplo, Roberto? Opa, aí, voltou. Veio uma ligação aqui, eu cancelei. Então, muitas e muitas vezes que você vai estar numa situação que você pode usar o espelhamento para melhorar a conexão. Já aconteceu comigo de ter clientes, e eu sempre reparo, né? É legal ter essa habilidade também de reparar no não verbal. Um cliente que, de repente, você está falando com ele, em algum momento ele fecha os braços, né? Você já sabe o que é objeção, é alguma coisa ali que ele não concordou, e aí ter a malemolência de realmente conseguir dobrar essa pessoa. Seja, por exemplo, eu pegar um objeto e dar para ela segurar, e aí ela abre os braços. Ou eu espelhar ela, fechar meus braços também. E ir na onda dele, começar a concordar com ele e fazer. Depois ele me seguir, aí eu abrir os braços. Então, são tantas coisas ao mesmo tempo que a gente pode fazer, que com tudo isso a gente consegue encantar outra pessoa e realmente levar a um estado diferenciado. Uma dica muito importante também é sempre associar o racional e o emocional. Então, são duas coisas que andam em conjunto. Tem gente que pensa assim, a venda hipnótica é aquela venda inconsciente, você vai lá, vai fazer a pessoa comprar. Não. Tem que ter um motivo. Sem um motivo, a pessoa não compra. Sempre vai ter um emocional. É base, é importante, é o combustível da decisão? Sim, precisa. Você não vai conseguir fazer alguém tomar uma decisão sem ela ter emoção, só pela lógica. Porém, só com o emocional também não acontece. A pessoa vai ter que racionalizar, vai ter que criar um motivo para ela tomar a decisão. Então, tá aí uma outra dica na hipnose conversacional, nos processos de tomada de decisão na influência, sempre alinhe o emocional e o racional. Tem uma lógica para a emoção que você está induzindo. E vice-versa, né? Na lógica que você está colocando, se propondo
apresente ela com emoção, transmita a emoção para outra pessoa. E aí sim você coloca aquele fogo da venda, né? Aquela euforia, um estado de euforia é muito importante para a pessoa comprar, por exemplo. Não é à toa, tem pesquisas que mostram que as pessoas compram muito mais após o almoço. É o melhor horário para negociar, porque a pessoa está satisfeita, né? Então está num bom estado emocional e aí faz negociações melhores. Você falou em euforia, eu me lembrei muito do Engenharia da Persuasão do Richard Bandler. Ele pega muito nesse ponto, né? De gerar esse desejo, essa euforia no sujeito para comprar o seu produto de fato, Com né? certeza. Bom, muito legal. Bom, Tomás, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter dividido esse conhecimento, ter esclarecido a dúvida de todo mundo que está assistindo a gente. Antes da gente se despedir, apresenta suas redes sociais e um pouco do seu trabalho. Quem quiser conhecer o que você faz, onde que ela pode te encontrar? Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado aí pelo convite. E o pessoal pode me encontrar no YouTube, é Tomás Corrêa, né, o meu canal. Lá tem vários vídeos. Tem uma playlist de persuasão, que são vários vídeos com dicas curtas de técnicas de persuasão, bem útil para o pessoal sempre, né? Eu tenho muitos alunos que, inclusive, vêm por causa dessa playlist, que encontram ali dicas práticas, fáceis de serem aplicadas, de forma bem resumida, né? Eu resumi conteúdos de alguns livros ali. Eu tenho também os vídeos de hipnose conversacional no canal, onde tem várias demonstrações e exemplos de uso. Então, né, eu recomendo ali o pessoal tá acompanhando por ali. Meu Instagram também é Tomás Corrêa _oficial. E podem, inclusive, estar entrando em contato comigo através do Instagram. E hoje, por causa dessa questão de quarentena, né, eu não estou com turmas presenciais, mas estou com o curso online em andamento. Inclusive, tem algumas promoções especiais para esse momento, em que eu estou incluindo um pacote de sessões de mentoria, em que a pessoa pode individualmente comigo não apenas tirar as dúvidas, mas ter sessões de aprimoramento. Então, a pessoa, em um preço bem acessível que eu coloquei, a pessoa, além do curso online, ela pode ter o meu dedinho ali para orientar ela, né, em várias sessões ao longo do percurso. Então, é até uma forma que eu fiz de substituir os treinamentos presenciais. Se alguém tiver interesse, é só mandar uma mensagem no Instagram que a gente conversa. Legal, é realmente um grande a mais você poder oferecer isso em um curso online, que geralmente é um pouco mais impessoal, né? Faz toda a diferença isso daí. Bom, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Curta o canal, siga a gente nas redes sociais e até a próxima, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado, Roberto. Boa noite. Tchau, tchau.